graça do Senhor Jesus sejam com seu coração. Estamos começando mais um programa Tempo de Conexão Vida. Esse momento especial de edificação da igreja através de palavras e testemunhos. Que você possa ser tremendamente abençoado nessa hora. Nós vamos começar o nosso programa de hoje com testemunhos muito edificantes. E com eles, vamos aprender que Deus nos escolheu. Ele escolheu cada um de nós, sonhou com cada um de nós desde o ventre da nossa mãe. E Ele tem um propósito específico, especial para mim e para você. Ele nos atrai com cordas de amor. Ele te ama profundamente, você é especial para Deus. Em Efésios, capítulo 1, versículos 3 e 4 diz: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Vamos conferir agora o testemunho da nossa irmã Jéssica, que teve uma experiência profunda nesse sentido. Olá, tudo bem? Eu me chamo Jéssica e eu frequento a Igreja Evangélica Maranata. E eu quero contar o meu testemunho para vocês. Primeiro, eu vou ler para vocês Jeremias 1,5, que diz assim: Antes que te formasse do ventre te conheci, e antes que você saísse da barriga da sua mãe, eu te separei, e as nações eu te dei por profeta. Esse é o primeiro versículo que Deus tocou no meu coração, sabe? O primeiro versículo que se aflorou, e eu falei assim, caramba, Deus me separou, e Deus sabia da minha vida antes mesmo de eu ter vivido. Deus cuidou de todos os detalhes da minha vida, mesmo antes de eu saber o que eu iria viver. E é incrível ver que Deus tem esse cuidado com a sua vida. Eu devia ter uns 10 anos. Só que a igreja da minha mãe, onde eu frequentava, não trabalhava muito com missões. E eu queria saber o que eram missões. Ficava procurando, e eu não sabia o que era. Um pouco tempo depois, a Igreja Evangélica Maranata abriu um projeto de missões no meu bairro, que é no Nova Suíça. E lá eu comecei a ter estudos sobre paternidade, identidade, cura, libertação. Comecei a saber onde eram os livros da Bíblia, porque eu não sabia ler a Bíblia, eu não sabia estudar a Bíblia. E lá eu aprendi a ver e a ler a Bíblia, sabe? A ter conhecimento da Bíblia. Eu olhava para a Sabrina, eu olhava para o Márcio, para o Biscoito, para as pessoas que eram líderes lá em cima, para a Lili, para o Jefinho, eu falava assim, caramba, quando eu crescer, eu quero muito ser como eles. Eu quero muito poder levar o amor de Deus para as pessoas, para crianças que não têm o amor de Deus. Eu quero muito levar carinho, levar afeto, levar amor para essas crianças, porque muitas crianças onde eu fazia o projeto não tinham isso em casa, e lá eles recebiam. O tempo passou, eu saí, né, eu tive que me mudar de bairro, e no bairro onde eu fui, eu não tinha um projeto. E eu me desviei, fiquei dos 13 até os 17 anos, sem igreja, vivendo a vida como se Deus não existisse. Vivi a minha vida inteira como se não tivesse amanhã, entendeu? Como se Jesus não fosse voltar. Até que um dia uma amiga minha me chamou para vir a Maranata, e só que eu não lembrava de onde eu conhecia esse nome. Quando eu cheguei aqui, eu vi a Sabrina, e eu fiquei encantada por ter visto ela. E aí, alguns líderes aqui da igreja me direcionaram para me mostrar que o que eu estava fazendo era errado, sabe? E me mostraram que eu tinha que viver o meu chamado. Aí, um pouco tempo depois, eu fui apresentada aqui na igreja, porque eu já era batizada, então não precisei ser batizada de novo. E fiz a escola de missões. Só que eu fiz a escola de missões pela fé, porque eu trabalhava no shopping, e quem trabalha no shopping trabalha de segunda a segunda. Tem uma folga só na semana, e minha folga era na segunda-feira. Então, eu já saía de casa e vinha na segunda-feira fazer a escola de missões. Só que o projeto de missões é feito no sábado pela manhã nos bairros. E sábado é o dia que mais vende no shopping. Então, não conseguiria nunca ter folga no sábado. Mas eu fiz pela fé, eu falei, não, eu vou conseguir um emprego, eu vou conseguir um lugar para eu trabalhar e vou fazer a escola de missões. Fiz a escola de missões toda durante um ano.
Assim que eu terminei a escola de missões, 6 meses depois eu consegui um emprego onde eu trabalho, que é numa clínica. E essa clínica trabalhava de segunda a sexta. E eu lembro nitidamente que eu saí da entrevista de emprego, eu não tinha certeza se eu tinha sido contratada ou não. E eu estava com muita aflita, sabe? Com o coração bem assim em Deus, falando: Deus, por favor, porque eu quero fazer missões, eu quero viver, né, o que eu estudei, eu quero pôr em prática tudo que eu estudei, tudo que eu recebi. E aí, 20 minutos depois, a minha patroa me liga falando que eu tinha sido contratada. E aí eu consegui, graças a Deus, eu consegui, né, trocar de emprego e vivi o que Deus tem para mim, o meu chamado. Eu vou aos bairros nos sábados, ia, né, porque agora, por causa da quarentena, a gente não está indo mais. Mas eu ia aos sábados nos bairros, eu vivi aquilo que Deus tinha para mim. Eu estou vivendo mesmo o que Deus separou para mim, o que Deus falou comigo quando eu era criança, que antes de ter saído da madre, Ele me separou, Ele me santificou. E hoje eu estou vivendo isso. E é muito bom ver que Deus separou o meu caminho. Por mais que eu tenha desviado na minha adolescência, eu vejo que hoje eu estou cumprindo exatamente o que Deus separou para mim. Como a Jéssica nos falou em seu testemunho, ela viveu um período de sua vida praticamente como se tivesse esquecido a existência de Deus. Mas, com certeza, Deus não se esqueceu dela nem por um instante sequer. E criou oportunidades para que ela pudesse se achegar novamente aos caminhos do Senhor. Porque a vontade de Deus é que nós possamos viver a vida que Jesus conquistou na cruz por cada um de nós. É lindo também ver no testemunho da Jéssica que Deus prepara o caminho para o cumprimento da sua promessa. Nós precisamos nos dispor na presença do Senhor, colocar as nossas vidas e as nossas vontades nas mãos dele. E Ele abre portas, cria oportunidades e realmente prepara o caminho para o cumprimento da sua promessa nas nossas vidas. Em Isaías 48:17 está escrito: Assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel: Eu sou o Senhor teu Deus, que te ensino o que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar. O nosso Deus é o Deus dono de toda a sabedoria e Ele tem preparado o melhor para a minha e para a sua vida. Vamos ouvir agora o testemunho da irmã Rosângela. Oi, pessoal. Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam super bem, porque na presença de Jesus a gente está sempre bem. E hoje eu vou contar para vocês um pouquinho da minha história com Jesus, tá? Então, mais ou menos em 1992, 1993... foi quando eu comecei meu namoro com Jesus, né? E foi assim, a Bárbara tinha uma tia, né? Tem, que é da Maranata, e ela começou a ir na escolinha, lá no Cefre, com a tia dela. E ela, todo domingo à tarde, falava: mãe, deixa eu ir lá na igreja com a minha tia, eu quero ir lá, eu gosto de ir na igreja, eu gosto de ir na escolinha. E eu falava: tudo bem, pode ir. E aí, chegou um domingo, ela falou: vamos comigo, mãe, vamos comigo. E eu acabei indo por conta dela. Ainda era lá no Cefre ainda. Lembro muito desse primeiro culto que eu fui lá, né, que cantou um louvor que eu sou apaixonada até hoje, né, que é Tenho Sede, Senhor. E foi muito legal, gostei muito, foi uma bênção, mas não achava que era para mim, não estava interessada em Jesus. E voltei para casa, para a vida normal. E ela, todo domingo: mãe, eu quero ir na escolinha. Mãe, eu quero ir na escolinha. E como a tia dela era de lá, ela ia com a tia dela e tranquilo para mim deixar ir. E aí, uma vez, né, nesse comecinho, eu comecei a ter alguns problemas, né, pessoais. E eu falei: então hoje eu vou. E aí cheguei no culto e eu lembro que eu orei, nem sabia o que era orar. Falei com Deus lá do meu jeito. E na segunda-feira tive a resposta. Eu falei: nossa, que maravilha, né? Fui no domingo, falei uma coisa lá com Deus e aconteceu. Na segunda-feira eu falei: que bom. Não voltei mais, né? Por quê? Porque nessa época eu estava interesseira, né, gente? Eu não queria Jesus, a verdade é essa. E aí foi seguindo, e isso foi 1 ano, 2 anos assim. E nesse meio do caminho eu conheci o pastor Renato. Na época ele era, né, o único pastor da nossa igreja. E comecei a me aconselhar com ele, né? Ia na casa da mãe dele, ali na Fernando Bisotto, né? Eles me recebiam super bem, mesmo sem eu ser, né, da igreja.
abria o meu coração para ele, ele orava comigo, me dava vários conselhos, falava, vai lá na igreja. Eu falava, não, vou sim. Mas não ia, gente. Ia, tipo, se o calo apertasse muito, mas eu ia pedir alguma coisa, Deus fazia um não, voltava mais. E nesse meio, né, tempo, acho que passou uns 2, 3 anos, e a Bárbara continuou indo na escolinha, porque ela já estava com o coração totalmente apaixonado por Jesus. E aí, quando foi em 96, né, vocês verem, de 92 até 96, eu fiquei nessa história. Quando foi em 96, por conta de uma separação, né, fruto de uma traição, eu fiquei muito sem chão. E aí, realmente, 6 de setembro de 1996, nesse dia, eu realmente entreguei minha vida para Jesus. Eu falei, Deus, a partir de hoje, eu realmente te quero. E aí eu fui no culto, entreguei minha vida para Jesus, falei, Deus, a partir de agora eu vou ficar firme. Mas lá no fundinho, não sabia se eu ia ficar, né? E aí foi muito interessante, porque eu comecei nos cultos, logo queria muito me batizar, muito. E aí eu lembro que só teve batismo em julho do outro ano, né? Me batizei no inverno, era lá na casa do presbítero Maurício. E eu lembro que pouco antes de eu me batizar, eu estava no culto e eu lembro que eu tinha orado a Deus e eu falei, poxa, Deus, eu vim aqui antes, não queria nada com o Senhor, mas eu pedia as coisas, orava, e no outro dia o Senhor me dava a resposta. E agora que eu estou na sua casa, né, eu realmente me entreguei, quero você. Eu estou orando, e não recebo uma resposta nem nada, e Deus não falou nada. Mas eu continuei firme, porque realmente ali eu entreguei minha vida mesmo, de fato, para Jesus. E foi muito interessante, porque passou 1 ano e pouco, até a minha primeira resposta de oração. E eu lembro que eu estava no culto, e Deus falou para mim, filha, agora eu vou te responder, porque hoje eu sei que se a minha resposta para você for não, for sim, ou for espere, você não sai mais da minha presença, porque realmente eu ganhei seu coração. E realmente isso foi uma verdade, né? Isso faz já 24 anos, né, que eu estou na igreja, desde quando eu me batizei, né, sem contar o meu namoro. E foi a melhor decisão da minha vida. Nesses 24 anos, já passei muitas lutas, muitas aflições, muitas vezes fiquei sem chão, achei que eu não ia conseguir, mas Deus sempre foi fiel, Deus sempre me ajudou, Deus resgatou tantos valores, tantas coisas dentro de mim, me fez perceber o quanto eu era amado, o quanto eu era especial. E hoje eu olho para trás e eu falo, Deus, como o Senhor me amou. Porque mesmo quando eu ainda era só aquela pessoa interesseira, só queria saber das bênçãos, ainda assim, o Senhor continuou indo lá, me segurando pelas mãos, me sustentando. E eu achei muito interessante, porque essa semana, eu mexendo lá em casa, numa caixinha que eu tenho, eu achei uma cartinha que eu tinha escrito para Deus, justamente falando do dia que eu me converti. E aí, depois, eu achei um outro bilhete, né, que a Bárbara escreveu para mim. Mãe, quantas coisas nós passamos, mas vamos olhar tudo aquilo que nós conquistamos em Deus, como Deus foi bom com a gente. Então, hoje, eu sou completamente apaixonada por Jesus, faça sol ou faça chuva, esteja eu no monte ou no vale, sorrindo ou chorando, a minha vida é dele. E o que eu posso dizer para vocês essa, sem sombra de dúvida, foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida. Então, é isso. Amo Jesus com todo o meu coração, amo a igreja que eu faço parte, cresci aqui, floresci aqui, e estou frutificando aqui. Que Deus abençoe muito a vida de vocês, tá bom? Beijos para todos. Assim como Deus escolheu as nossas irmãs Jéssica e Rosângela, alcançando a vida delas com graça e misericórdia, Ele também escolheu a mim e a você, meu irmão. E que nós possamos escolher Deus todos os dias, escolher a sua vontade, os seus caminhos, os seus princípios. Porque, como diz o Salmo, mais vale um dia na presença do Senhor do que 1000 em qualquer outro lugar. Em João, capítulo 15, dos versículos 13 a 16, Jesus diz: Ninguém
tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vô-lo conceda. Que a mensagem desse trecho das Escrituras possa cair no seu coração. Você é amigo de Jesus. Se temos a convicção de que Deus nos escolheu, se nós escolhemos entregar as nossas vidas nas mãos dele, é importante que a partir dessa revelação a gente entenda a importância também de anunciar essa dádiva da salvação para o mundo, para as pessoas que ainda não tiveram essa experiência sobrenatural com o Senhor. A nossa irmã Fran tem uma mensagem muito abençoada para compartilhar com a gente a respeito de missões. A paz, igreja. Eu estou aqui hoje para compartilhar com vocês um pouquinho sobre missões, porque missão é o propósito da igreja. E se não fosse por missões, eu e você, hoje nós não estaríamos aqui. Se Paulo ele não tivesse sofrido tudo que ele sofreu, eu e você não viveríamos, não poderíamos viver o chamado de Deus para nossas vidas. Então eu quero nessa noite encorajar vocês a ir por todo o mundo e pregar o evangelho àqueles que precisam. Porque a palavra de Deus aqui em Romanos 8:19 diz assim: porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. O mundo, ele está esperando por nós. Ele está esperando por homens e mulheres de Deus que se levantem e que vão pregar a palavra de Deus. Deus ele está nos chamando, ele está se movendo e ele deseja que a gente vá. Eu quero compartilhar um pouquinho com vocês sobre uma experiência que eu vivi com Deus. Deus ele tem me chamado, me levado a vários lugares, sabe? E o último país que eu fui foi um país rico. E eu quero te dizer também, gente, porque muita gente tem assim no coração, sabe? Que missões é você ir só em lugares pobres, onde as pessoas estão muito necessitadas, que elas vão ouvir a palavra de Deus, sabe? Mas os ricos também precisam ouvir a palavra de Deus. E eu falo para você que é mais difícil pregar para quem tem do que para quem não tem. Porque quem não tem, se você leva um alimento, ele já abre todo o coração para receber. Agora, quem tem muito, eles ficam meio travados, sabe? Fechados. Então, é muito difícil. Então, Deus ele tem me levado por vários lugares que eu nem tinha no meu coração, sabe? Porque eu achava que missões era aqui na minha terra, onde Deus me plantou, é aqui que Deus me chamou e é aqui que eu vou fazer missões e pronto. Eu achava que era assim. Mas Deus não. Ele disse que missões é para o mundo, é para todos aqueles que têm fome e sede e que estão esperando por nós. Então, Deus ele tem me levado, eu tenho aberto o meu coração para isso, sabe? E Ele me levou num país, e eu quero compartilhar essa experiência que é muito legal com vocês, que foi em Berlim, quando eu e minha amiga, nós estávamos indo para um museu, e quando nós chegamos lá, nós não estávamos conseguindo guardar os objetos para poder entrar. E quando a gente viu do lado, tinha um moço e a gente pediu uma ajuda para ele. E, para nossa surpresa, ele era um brasileiro. A gente ficou super feliz, né, de ter encontrado um brasileiro lá e a gente começou a conversar com ele. E ele nos mostrou uma câmera que ele tinha que era muito legal, uma câmera 360 graus, que dava para filmar tudo, todos os ângulos. Era muito legal a câmera dele.
E nisso ele falou, se vocês quiserem a câmera emprestada para tirar foto de vocês, vocês podem usar. Ele era uma pessoa muito boa, sabe? E a gente entrou, então, para o museu. E ele seguiu, né? Foi lá para cima, lá para o alto, que ele ia tirar foto lá. E eu e a minha amiga, nós permanecemos ali, né, no museu, na parte de baixo. Que esse museu era uma igreja protestante. Muito legal, né, gente? E, de repente, vocês não vão acreditar, aconteceu um casamento naquele momento. E como eu e a minha amiga, a gente se move pelo profético, a gente aproveitou, né? Sentou ali, começou a assistir o casamento e já aproveitamos que Deus tinha nos levado lá naquele lugar e começamos a orar, abençoar aquele casal, abençoando já os filhos que eles teriam para que fosse bênção naquele lugar. E por aí foi. E nisso acabou o casamento e o brasileiro desceu. Aí ele veio até nós e falou, nossa, vocês estão aí ainda? E a gente contou para ele que tinha acabado de acontecer um casamento ali. E ele disse, caramba, eu perdi e tal. Aí a gente falou, pois é, você perdeu, foi muito legal. E ele falou assim, lá em cima também foi bem legal, olha as fotos que eu tirei. Começou a mostrar muitas fotos bonitas que ele tirou lá em cima com a câmera dele. E ele perguntou se a gente queria emprestada. Aí a gente falou que queria, e nisso ele subiu com a gente, né, lá no alto do museu. E nisso que a gente foi subindo, a gente começou a falar de Jesus para ele. E ele disse que ele era desviado, mas que ele acreditava muito em Jesus e que ele tinha até vontade de voltar. E nós fomos subindo e chegando lá em cima, a gente foi contando para ele que Deus ele tinha nos levado lá para uma missão, orar por aquele país. E a gente fez convite para ele, se ele gostaria de orar junto com a gente. E ele ficou muito feliz por esse convite. E ele falou, claro que eu quero. E a gente estendeu as nossas mãos por aquela cidade. A gente começou a orar, a gente começou a abençoar. E quando terminou a oração, ele ficou assim impactado com a nossa maneira, né? Porque a gente estava se movendo pelo Espírito e orando daquela maneira fez ele ficar muito impactado. E isso gerou mais fome, mais sede dentro dele. Então, ele nos convidou para almoçar com ele. E nós saímos dali, nós fomos para o almoço. E quando nós estávamos à mesa com ele, ele começou a abrir o coração dele para a gente. E ali a gente teve a oportunidade de evangelizar ele mais e falar do amor de Deus, falar da palavra. A gente leu a palavra junto com ele, a gente orou. E foi assim muito especial para a vida dele, sabe? E depois disso, ele nos convidou para estar indo visitar o Muro de Berlim, só que eu e a minha amiga nós já tínhamos conhecido. Então, ele propôs dele ir conhecer e depois se encontrar com a gente novamente. E assim foi. Ele seguiu o caminho dele e eu e minha amiga nós fomos para a praça. Chegando lá na praça, a gente sentou lá no banquinho e nós duas ficamos conversando sobre tudo que Deus estava fazendo. E nisso passou um russo de bicicleta. Ele passou pela gente, quando ele nos viu, ele voltou. Aí ele chegou até a gente e disse assim, vocês são muito lindas. E a gente agradeceu com um sorriso e ele perguntou para a gente, vocês bebem, vocês fumam? E eu falei assim, virei para minha amiga e falei, e agora, hein? Como que a gente vai evangelizar ele em inglês? Porque a gente não sabia falar muito bem, não. Eu falei assim, vamos ter que dar o nosso jeito. E a gente começou
do nosso jeito lá, falar do amor de Deus para ele. Nisso que a gente estava conversando com ele, falando com ele, que a gente não bebia, não fumava, porque a gente conhecia o Senhor, que era muito mais legal e mais alegre viver a vida com Deus. E a gente foi falando lá. Nisso, o telefone tocou, era o brasileiro, e ele queria se encontrar com a gente. E eu disse para ele ir para a praça, que a gente estava lá. E quando ele chegou, a gente apresentou ele para o russo, e ele achou super legal, porque a gente já estava evangelizando o russo, e ele falou, caramba, como que vocês conseguem fazer isso? E, sabe, isso já flui assim dentro da gente. E eu perguntei para o russo se eu podia orar pela vida dele, se a gente podia, né, fazer uma oração por ele. E ele disse que sim, que ele gostaria. E a minha amiga foi orar por ele. Nisso que ela começou a orar, o brasileiro interpretou a oração para ele. Olha como é que Deus faz, gente. Mesmo sem você saber o idioma, Deus ele manda um intérprete. E quando terminou a oração, eu falei para ele assim, Jesus ama muito a sua vida. E ele falou assim, eu não me sinto assim. Aí, quando ele falou assim, eu no automático fui e dei um abraço. E o brasileiro explicou para ele, né, que aqui no Brasil a nossa forma de amar é assim, a gente abraça e tal. E ele ficou assim muito impactado, sabe? Com a nossa maneira, o nosso jeito de ser. O amor mesmo de Deus, através das nossas vidas, estava impactando ele. E dali ele perguntou se a gente queria tomar uma água. E a gente aceitou e nós fomos, né? Fomos todo mundo. Quando a gente olha para trás, cadê o russo? O russo sumiu. O russo sumiu. Aí eu falei assim, meu Deus, cadê ele? Onde que ele foi? A gente ficou procurando, daqui a pouco vem ele na bicicletinha dele, gente. Cheio de garrafa de água para gente e uma barra de chocolate muito grande e começou a dividir. Aí ele abriu os braços para o nosso lado, nos abraçou e disse, vocês são a minha família. Então, gente, olha como que isso fez diferença na vida dele. O amor de Jesus. Então, o mundo está carente. O mundo está ansioso pela manifestação dos filhos de Deus, da glória de Deus. Eles estão sedentos, eles nem sabem o que é, sabe? E a gente levou esse amor para a vida dele e isso fez toda a diferença. Porque muita gente no nosso lugar, às vezes por ele ter falado que a gente era linda, iam fechar as portas e não ia nem conseguir passar esse amor de Deus. E nós não, nós agimos de forma diferente, porque nós agimos pelo Espírito Santo. E nós conseguimos levar esse amor para ele. O brasileiro ficou super impactado porque ele faz experiência emocional, ele estuda essa área. E ele falou assim para a gente, vocês não têm ideia do que vocês causaram na vida desse moço, porque vocês causaram uma experiência emocional, assim como vocês causaram na minha vida. Aí ele ainda, nós, através do nosso amor, através do amor de Jesus, que habita dentro de nós conseguimos levar e causar uma experiência emocional na vida dessas pessoas, que nunca mais vão esquecer, como disse o brasileiro, nunca mais eles vão esquecer. Eu fico muito grata a Deus por tudo que Ele tem feito. Para Ele fazer na sua vida, você só precisa abrir o seu coração. Você precisa abrir o seu coração e deixar Jesus mover você para tudo aquilo que Ele quer. Vamos meditar um pouco sobre a vida de João Batista. A Bíblia nos conta que Deus havia sonhado com João desde antes do seu nascimento e que tinha um propósito preparado para ele desde o ventre da sua mãe. Em Lucas, capítulo 1, dos versículos 8 a 17,
A palavra nos conta sobre o momento em que o anjo do Senhor anuncia a Zacarias que ele e Isabel teriam um filho chamado João. Diz assim: E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. E toda a multidão do povo estava fora, orando à hora do incenso. E um anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé, à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo-o, turbou-se, e caiu temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor. E não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Irá adiante dele no espírito e virtude de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Mais à frente, no mesmo capítulo, fica claro que Deus tinha um propósito para a vida de João Batista, desde o ventre da sua mãe. Diz assim, dos versículos 39 a 41. E naqueles dias, levantando-se Maria, foi apressada às montanhas, a uma cidade de Judá, e entrou em casa de Zacarias, e saudou a Isabel. E aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre, e Isabel foi cheia do Espírito Santo. Escolhido por Deus, João Batista firmou a sua vida no Senhor e proclamou a vinda de Jesus, preparou o caminho para a vinda de Jesus. Em Lucas, capítulo 3, dos versículos 2 ao 4, diz: Sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, e percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados, segundo o que está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, que diz: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Tenha certeza que Deus te escolheu. Escolha viver com Ele, por Ele e para Ele. E que a alegria da salvação te impulsione a pregar também as boas novas ao mundo. Fique com Deus e até o próximo programa. Tchau!